primeira pergunta da nossa caixinha de perguntas. Como agir se o meu liderado supera as expectativas no técnico, mas no comportamental, relacional, ele ainda bem júnior? Quem vai responder essa? Eu posso responder, sim. Então, primeiro momento, eu trago a cultura da empresa, né? Então, como que a empresa funciona? E esclarecer o funcionamento da cultura da empresa é extremamente importante. Porque, às vezes, o problema comportamental da pessoa é porque ela não entende o contexto. Então, qual que é o contexto da cultura? Como que é o funcionamento da empresa? A empresa funciona assim, até para ver se ela se adapta a essa cultura, se isso faz parte dela, se isso não vai trazer nenhum conflito com ela mesma. Outra coisa também é entender o contexto da pessoa. Qual que é a leitura que a gente tem que ter uma leitura do funcionário, né? Então, entender o momento que ele está vivendo, se existe algum fator externo que pode estar atrapalhando o comportamento, essa relação, e dar oportunidade para que a pessoa te mostre, né? Então, eu não sei se vocês concordam, mas eu acho que primeiro vamos dar uma injeção de cultura para que ela tenha clareza do funcionamento da empresa, e o segundo vamos entender o comportamento, o cenário, o contexto que a pessoa está vivendo, para ver se não tem nenhum fator externo que pode estar atrapalhando essa ponta relacional e comportamental. Tendo esses dois mapas, eu acho que a gente consegue ter clareza se de fato esse é um comportamento que vai perdurar, ela não vai ter condições de mudar, ou não. De repente, a gente consegue mudar o cenário e fazer com que a pessoa se adapte à cultura, né? A gente entendendo os impactos externos dela. Então, a gente também começa a adaptar, ter conversas. Então, aonde que ela está errando, direcionamentos, feedbacks, o one-on-one. O one-on-one ajuda muito nesse processo, porque você consegue no one-on-one pontuar aonde que a pessoa pode estar falhando nessas questões comportamentais, porque às vezes a pessoa nem percebe. Às vezes o comportamento... Eu acho que é por aí, porque aqui a gente não sabe nem qual é o comportamento, né? Porque às vezes o comportamento relacional que está faltando na pessoa não tem relação com a cultura organizacional, né? Então, de repente, é uma pessoa maravilhosa ali no técnico, mas ele tem dificuldade de comunicação. Exato. De repente, na hora de ele apresentar um resultado, você já está trabalhando com ele um processo de sucessão, está trabalhando esses gaps, mas ele... Então, de repente, buscar entender por que ele não faz, o que é que impede ele de fazer. De repente, você está querendo preparar a pessoa para uma liderança e ela não gosta, ela não quer, né? Então, eu acho que o primeiro ponto aí é, primeiro, saber se a pessoa tem clareza de que ela tem um gap e ver se esse gap tem relação com o que ela espera para o futuro dela. Porque, de repente, se ela quer ser ali só um especialista e ela quer drivar os padrões para você, líder, de repente, fazer essa facilitação, pode ser que nem seja um gap. Contanto que fique claro que você não vai trabalhá-la para uma liderança, por exemplo. Exato. Né? E dentro da companhia, quais são os próximos passos? Se a pessoa não quer ser líder, dependendo da companhia, o especialista é o último passo dele. Exato. Né? Então, e ele tem clareza disso? Se ele tiver e está tudo bem, e alguns perfis comportamentais não tem problema para eles passarem 20 anos na mesma posição. Eles se sentem bem sendo referências no técnico, e está tudo bem. Só que o que acontece? Muitas vezes o líder, ele quer preparar uma pessoa para a liderança, quer um espelho para ele, e a pessoa não está disposta. Né? Então, tem esses aspectos também. Então, eu acho que essa parte da cultura é bacana, dependendo da pessoa, e eu acho que quando é cultural, gente, quando você permite que alguém fira a cultura por muito tempo, eu acho que é caso de desligamento. A cultura, ela é soberana. Todos os comportamentos do time precisam reforçar a cultura, e é papel do líder fazer com que as pessoas amem aquela cultura, vivam aquela cultura, se sintam parte. Né? Então, você ficar muito tempo também cozinhando alguém que vai contra a cultura é um tiro no seu próprio pé. Você está sangrando sem perceber, você está adoecendo. Tá? Então, esse é um dos pontos também. Mas e vocês, meninas?
Tem uma coisa super legal que ela falou de entender o cenário, que eu acho interessante porque, às vezes, a gente, como ser humano, naturalmente julga, e aí, às vezes, a gente se pega ali com um comportamento que a gente não concorda e a gente cria uma barreira. E aí a gente já dificulta muito o relacionamento, qualquer tipo de feedback que a gente pode dar para a pessoa, porque a gente julgou o comportamento ou criou uma história na nossa cabeça sobre o porquê que ela está agindo dessa forma. E aí, quando a gente se coloca para entender o cenário, a gente consegue entender se, pô, será que isso tem a ver com as experiências que ele teve anteriormente, que não foram negativas, ou nunca ninguém deu esse feedback, então ele nem tem ideia de que isso não é um comportamento adequado? Ou ainda, será que ele está ouvindo algum comentário, enfim, que está induzindo esse comportamento? Será que ele está sendo influenciado por alguém, né, que tem facilidade, enfim, de ser influenciado? Ou ainda, aí pode ser realmente que ele esteja mal intencionado. Mas antes de fazer esse diagnóstico, essa análise de cenário que você falou, você não pode tomar nenhuma atitude, porque você pode estar sendo injusta. E quando você faz isso, você ainda dá um super exemplo para o seu time. Porque, às vezes, assim como você pode ter julgado, assim como eu posso julgar, as outras pessoas também. Mas aí, se você mostra essa maturidade, né, e essa humanidade de ir lá entender o que aconteceu e ainda ajudar a pessoa a mudar o comportamento, você está dando uma aula para o seu time de como se relacionar com as pessoas e como ajudar as pessoas a se desenvolver. Porque é muito mais fácil tu querer cortar de cara alguém que está sendo uma situação problema, né? Corta, não precisa resolver. Tem gente que foge desse problema. Então, quando você se coloca, além de você ter a possibilidade de resolver o problema, você ainda está sendo referência para o seu time, para os seus outros liderados, às vezes até para os pares, sobre como lidar com uma situação difícil, né? Eu acho que isso que você falou, para mim, serve em qualquer comportamento. Exato. Comportamento de cultura, comportamento voltado à carreira. Feedback. Acho que você tá próximo, você entender, você ouvir. O líder tem que ouvir mais do que falar. O que tá passando na vida daquela pessoa? Eu mesmo já errei várias vezes isso, tá? Às vezes eu dava um feedback sem ouvir primeiro o que ela estava passando. E aí, quando ela me falava, eu falava, desculpa, errei aqui agora. Dá até uma vergonha. Então, assim, ou você ouvir, você entender o porquê a pessoa está agindo dessa forma, é o principal. É assim, vão ter casos e casos, tá? Acho que não vai ser tudo o cenário perfeito, mas vão ter casos de comportamento que você vai ter que agir de uma forma um pouco mais dura, mas acompanhando, acho que todo mundo, quem quer mudar, muda. Quem quer mudar, se adapta. Então, acho que é isso, assim. Querer mudar é uma premissa. É uma premissa. E essa pessoa aqui, ó, excelente técnico e júnior no relacional, eu era essa pessoa. Eu posso falar com propriedade. Eu posso falar com propriedade. E eu não tinha noção que eu era essa pessoa. Até que a minha líder chegou, me puxou e falou assim, deixa eu te contar um negócio. Você se dar bem com as pessoas é fundamental para qualquer passo que você for dar na sua carreira. Mas a fulana fez isso. Eu não estou tirando sua razão, mas pensa que eu sou sua líder. E você é maravilhosa tecnicamente, certo? Mas você percebeu que você não resolve nada sozinha? Tudo, por mais razão que você tenha, você volta. Então, tudo que eu dou para você resolver, eu sei que ali no relacionamento, na comunicação, na gestão do conflito, você não resolve. Então, eu sempre tenho que ficar alerta para as demandas que eu te passei. Naquele momento, eu falei, cara, é isso, é sobre ser solucionador de problemas. E não sobre ter a razão. Aí eu entendi. Pera, não é braço de ferro, não é quem vai ganhar. Né? Porque se você não resolveu a demanda, por mais que você tenha toda a razão do mundo, você fracassou no seu objetivo. Nossa, isso para mim fez, abriu a minha mente. Né? Então, isso que a Janaína falou é perfeito. A pessoa precisa entender se ela pegou o fio da meada ali. Se ela não tiver pegado, você pode tentar de todas as formas que não vai entrar. E aí, quando eu percebi que preciso resolver, vim para a Stephanie. Eu precisei trabalhar com vontade de mudar. E só assim eu consegui mudar de verdade. Se eu não tivesse aprendido isso antes de empreender, eu já tinha falido a empresa. Aliás, não tinha nem conseguido abrir. Fato! E assim, isso é o caso que você vai ver sempre, tá? Sempre você vai lidar com uma pessoa que é muito boa tecnicamente, melhor pessoa em resultado, mas ela tem um ponto de comportamento que puxa lá para baixo. E aí você tem que agir, você não pode só olhar aquilo, não, tá batendo meta, vou deixar ela quietinha aqui. Você, como líder, tem que agir, porque senão não adianta ser uma pessoa muito boa tecnicamente, mas que não tem um comportamento que você espera. Acho que é isso. Bom. Quando eu fui trabalhar com a Stephanie, né, eu
Ainda tinha esse gap, tá? Bem forte, inclusive. E eu lembro que às vezes me subia ali, né? Me subia a Vera Verão ali querendo fazer o EP. O que a Stephanie faria? O que a Dani Scaff faria, né? Aí eu falava, não, ela não faria a Vera Verão. Pera, respira, né? E foi aí que eu pensei. Então, às vezes, a gente não percebe, mas as pessoas que são mais júnior tecnicamente na equipe podem te ensinar o mais importante, que é o relacional. E o grande problema hoje do mundo é a falta de empatia e falta de competências relacionais. Isso é o maior desafio, né, que a gente tem hoje. Beleza, vamos para a próxima? Vamos lá, hein? Essa é difícil, hein? Vai, Sté. Essa é contigo, Essa é Sté. complicada. Quais iniciativas, Sté, poderiam ser aplicadas para desenvolver a confiança em um time que está traumatizado com a antiga liderança? Difícil, hein, gente? Mas vamos lá. Acho que quando a gente pega o assunto confiança, tem uma coisa que eu sempre falo, isso muito com o meu time, que confiança é algo construtivo, né? Então, você precisa construir a confiança. E, nesse caso, eu já passei por isso. A primeira coisa que eu fiz foi conhecer verdadeiramente aquela pessoa. Então, chegar com calma, entender quem ela é, o que ela gostava de fazer, quais eram os pontos dela que ela queria tratar, e principalmente o que ela esperava de um líder. O que você sente mais falta hoje na liderança? E aí, o mais interessante é que cada pessoa sentia falta de um fator. Então, uma queria que eu fosse mais próxima, a outra queria que eu ensinasse uma parte mais técnica, a outra queria que eu ajudasse ela na parte de comunicação. Então, o tratamento com essas pessoas precisa ser muito personalizado. E assim, não foi algo que Sté, com uma semana elas começaram a confiar em você. Não, foi questão de meses. Porque a pessoa tem um trauma, em algumas conversas a pessoa chorava, porque aquilo ali mexia com ela no que ela passou, tipo, com o antigo líder. Então, foi algo que você tem que construir aos poucos. Acho que a minha maior dica que coloque sua cabeça para conhecer a pessoa. Vai devagar, igual a gente estava falando quando você entra no time. Vai com calma. E aí você vai construindo essa relação. E aí tem outra dica aqui, que é quando você recebe uma pessoa para o seu time, que o antigo líder fala, esse caso aqui é um caso de demissão. Se você não confiaria nessa pessoa, pode demitir. E qual que é a minha dica? Ouviu aqui, guardou, mas vai com o coração aberto para conhecer aquela pessoa, sem julgamentos. Sem viés. Sem viés nenhum, entendeu? Porque cada um pode ter uma análise diferente, cada líder tem uma análise diferente, mas qual que é a sua análise sobre aquela pessoa? Então, por que, né, eu tô falando isso? Porque você como líder também pode entrar numa relação não confiando naquela pessoa, que não é legal. Então, é uma via de mão dupla. Então, você também tem que entrar, deixa eu confiar, deixa eu dar um voto para ela, deixa eu conhecer ela. Então, acho que também é uma dica. Eu sei que a Jana aí passou também por uma situação dessa, de entrar num time que estava destruído. E como que você chega num time destruído, o que você fez para conquistar também a confiança desse time? Acho legal você compartilhar com a gente. Pô, tem muita coisa que eu fiz que eu só fui entender depois, porque aquilo lá funcionou, porque foi muito tentando, né? Eu não tinha ideia de como lidar, e eu vi que as pessoas estavam realmente muito fechadas até, porque como elas não confiavam e tinha, sei lá, certos traumas também da liderança exterior, elas também não estavam à vontade de se abrir comigo no primeiro momento. Então, eu ia pescando a partir de algumas coisas que eu via que elas estavam valorizando para reforçar aquilo. Mas coisas que são muito relevantes para você conquistar essa confiança numa situação difícil. Você reconhecer as pessoas. Porque se a antiga liderança, de certa forma, não era admirada ou não... Como é que era a pergunta? Como que você conquista a confiança, confiança com a antiga liderança? Provavelmente eles não eram reconhecidos. Então, se você reconhece, isso já mexe ali com o emocional da pessoa e ela também vai te ver diferente. Porque, essa pessoa tá me enxergando. Né? Me Ela tá me escutando, enxergando, exato. Nossa, ela ouviu a minha ideia e a gente vai aplicar a minha ideia. Ela ouviu, né? Ouviu para escutar, para compreender. Aí teve outra coisa que eu fui perceber o impacto bem depois também. Pequenas mudanças no ambiente de trabalho. O ambiente, quando eu entrei, não tinha cafeteira, não tinha alguns utensílios, copo, enfim, coisas que para mim pareciam muito simples. Então, eu comprei.
falei se eu pedi autorização e tal, eu fui comprando, fui ajustando. Um tempo depois, eu vi que uma das meninas tirou foto e falou, nossa, que legal, agora o nosso polo tem copos e talheres. E tem a cafeteira também. E a cafeteira, logo que eu comprei, ela quebrou. Então, eu comecei a fazer café e levar todo dia. Isso também estava numa foto lá do grupo. Pois é, mas assim, não foi algo pensado. Sim. Só que foi algo que depois eu percebi que funcionou tanto porque eles perceberam carinho naquilo, quanto porque era uma pequena mudança no ambiente. Então, estava descaracterizando um pouco o ambiente que não estava... O ambiente também era desorganizado mesmo, de um monte de caixa jogada e tal, ficou organizado. Então, elas chegam no ambiente para trabalhar e elas não veem mais aquele ambiente que talvez causasse mais Cuidado, dor. né? Você mostrou que você se importava com eles, né? Que são pequenas atitudes que você demonstra a preocupação genuína com o ser humano, com a pessoa que está ali no seu dia a dia, que querendo ou não, eles estão ali junto contigo, fazem parte de um time, tá todo mundo no mesmo barco. Então, você passou essa sensação para eles. Nossa, ela tá do nosso lado. A gente está aqui no barco, todo mundo é igual. Então, isso é muito importante. Fez o quê? Trouxe aquele senso de pertencimento, aquele senso de equipe. Perfeito. Isso é fantástico. E, de fato, as pessoas, quando percebem isso, elas quebram aquela casca que A armadura. é a armadura. Elas tiram a armadura e deixam você se conectar com elas. Isso que você fez foi fantástico. E a gente trabalhava com vendas, né? Então, era uma equipe de vendas. E aí tem outra situação que me marcou bastante também, que eu estava numa cidade que tinha praia e estava num cliente lá que a menina entrou e ela tinha certeza de que ela ia fechar. Para ela estava certa, ela estava até comemorando antes, né? Vai ser o nosso primeiro do dia e tal. E o cliente não fechou. Não deu certo. E eu percebi que ela ficou assim um pouco abalada quando a gente saiu dali. E a gente não estava longe da praia. Aí eu falei, vamos dar uma passadinha lá na outra rua para ver a praia. Ela olhou para mim assim com um pouco de medo. Eu acho até que ela pensou que eu podia estar testando ela. Ela perguntou, a gente pode? Mas eu percebi assim, pô, foi uma das pequenas... Era aí que eu ia pescando as coisas, Nessas sabe? deixas que você entendia. Sim, cara, por que a gente não poderia, né? Mas foi legal, porque aquilo ali recuperou o ânimo dela, enfim, aí abre também oportunidade para você falar de um assunto mais leve, né? Para tirar aquele peso que ela sentiu da frustração de não ter dado certo, mas ela vai vendo o apoio, vai vendo que tá junto. Então, eu acompanhava também bastante nas tarefas diárias, tanto para ver oportunidade de ensinar, mas principalmente para ganhar confiança, para estar junto, apoiar em momentos assim que tinha ali uma autoconfiança um pouco mais abalada, porque isso fazia parte do trauma que eles carregavam, né? E cada um vai ter um ponto, assim, para você tratar. Vai ter gente que vai vir traumatizado, mas que vai estar tão feliz porque não está mais lidado, que vai estar de peito aberto aqui para essa nova liderança. Agora vai ter gente que vai só ficar te observando, deixa eu ver como que ela vai ser. E assim, pequenas atitudes, talvez para aquela menina, a organização do café era algo que marcou ela. Total. Com a outra, nossa, você tá vindo trabalhar comigo, tá me acompanhando, que legal. Então, acho que são nessas pequenas atitudes que você vai entendendo que cada um valoriza ou não. Sim, isso que tu falou foi legal, porque no começo, quando eu falava que eu ia acompanhar, eu percebia muito medo. Muito, não queria. Hoje é meu falta dia. De confiança. Exato. Então, isso também, por isso também que eu pensei ali na praia, sabe? Pô, tinha muita coisa envolvida, cara, por que não? Então, aí vê que eu não tô ali para ficar avaliando, para ficar cobrando, para ficar pressionando, para achar defeito, sabe? Que eu acho que era um pouco do que era carregado. Mas eu achei também muito legal o que tu falou, de que cada pessoa na situação ali tinha uma dor diferente. Né? Porque podia estar faltando muita coisa, mas aí tu percebe que para cada um tem uma coisa que importa mais, ou que pesa mais, ou que dói mais. E aí, quando tu enxerga isso situacionalmente, tu consegue ajudar também. E vai ganhando confiança, porque tu tá ajudando naquilo que a pessoa... Tu não tá escolhendo uma coisa, vou resolver esse problema aqui. Porque daí talvez impactasse para um só. Né? Então, tu entendeu ali o que cada um precisava mais. Muito legal. E quando, né, acontece do líder chegar e a equipe está traumatizada, a grande maioria já não tem mais a mesma crença, o mesmo amor pela empresa. Porque o papel do líder, ele nada mais é do que o reflexo da cultura. Então, quando você
traz um café, você traz ali, né, no meio do dia a dia, nossa, mas eu posso estar considerando a minha opinião, o meu cérebro, o meu papel. Quando você acolhe as pessoas e mostra o quão importante elas são, você está trabalhando esse trauma também da imagem da empresa. Então, se tinha alguém querendo ir embora, que ia ser um turnover, ele já repensa e fala, não, pera, estava me esquecendo do que era estar aqui. De quem sou eu? O problema não está na companhia, foi só um caso atípico, então você resgata isso, né? Esse ponto que você trouxe é muito importante, Si, porque, de fato, como líder, ele é aquela pessoa que representa a empresa. Quando você tem um líder que ele traumatiza a equipe, naturalmente a equipe vai olhar a empresa de forma diferente. Vai falar assim, não, então todos os líderes da empresa são assim, né? Se a empresa permite ter um líder que faz isso, que empresa é essa? Então, esse ponto que você traz é extremamente importante, né? E às vezes não é que a empresa permite, é que às vezes as coisas de fato elas acabam sendo um pouco mascaradas e não fica claro para todo mundo este comportamento. Então, esse ponto que você trouxe é extremamente importante. E a pessoa com trauma, na minha visão, ela fica muito parecida com um cachorro ali que apanhou, sabe? Já viu o resgate de cachorro? Então, quando o cuidador vai tentar resgatar da rua, ele se torna agressivo, ele nem Resistente. se comporta da forma que ele é na essência. Ele é resistente, ele é turrão. Por quê? Porque ele é resistência. E quando você vai com atitudes igual a Jana foi, devagarzinho, na humildade, para ouvir, para compreender, e não ali para já setar suas regras, cara, aos poucos, igual a Stephanie falou, não é uma semana, 15 dias, é um processo. Mas quando você ganha de verdade. Sim. E a pessoa vai lembrar de você, assim, pro resto da sua vida, assim. É algo que marca a pessoa, assim. Nossa, e assim, a pessoa sempre fala isso, ela entra numa empresa pelo propósito e ela sai pela liderança, a maioria das vezes. Quando você tem um líder bom, muitas vezes você pensa em ficar pelo líder. Cara, esse cara é muito bom. Nossa, eu já fiz muito isso. Quando você tem um líder ruim, você pensa muito mais em sair, assim. É óbvio que tem vários fatores, né? A pessoa pode sair por diversos fatores, mas a liderança tem um peso muito grande na vida da pessoa, assim. De falar, cara, eu vou tentar mais uma vez, eu vou ficar na empresa, eu vou acreditar, porque o meu líder é o cara que eu me inspiro, eu gosto de trabalhar com ele, eu gosto de estar próximo. Eu tenho casos, assim, de pessoas que, quando o líder saiu para ir para outra empresa, a pessoa foi atrás do líder. Me leva com você, eu quero ir também. Porque a liderança, ela tem um marco muito forte na vida da pessoa. É a conexão, né? Querendo ou não, você se conecta com a pessoa, né? Com os valores. Exato. Mesmo mudando de companhia, você sabe que os valores da pessoa ainda são aqueles. Então, se ela mudou, provavelmente ela descobriu um horizonte com o mesmo valor. E você confia nela, né? Você sabe que ela não está Exato. tomando uma atitude, uma ação para ela que não seria boa. Acho que é isso, né? Bora para a próxima? Bom, essa daqui, gente, eu acho que se conecta muito com a próxima pergunta, tá? Então, eu vou ler as duas e eu acho que dá para a gente fazer uma resposta só, que é um pouquinho complexa. Então, vamos lá. É um desabafo, tá? Toda avaliação de desempenho, eu me sinto um péssimo líder por não dar conta do desenvolvimento. Por quê? Por mais importante que seja treinar e acompanhar o meu time, a empresa quer resultado agora, imediatamente. Verdade ou mentira? Segunda pergunta. Time muito júnior e resultado caindo na minha cabeça. Não tenho como desenvolver e passo o dia todo pensando em formas de ajudar o pessoal a atingir os objetivos da área, apago fogueira o tempo todo e não vou conseguir sair disso tão cedo. Não tenho tempo de desenvolver e não vejo luz no fim do túnel. Esse tá perdido. De ação. Primeiro dá um abraço. Calma, força, guerreiro, força. Então vamos lá, gente. Não dá conta do desenvolvimento, mas o resultado precisa chegar. E não pode ser daqui a 6 meses, né? Então, assim, o que eu diria? A teoria ela é linda, né? A gente sabe, Simon Sinek, Jack Welch, vão dizer para você, meu querido, primeiro você vai desenvolver os talentos, guarde lá o resultado, porque ele vai ser consequência. Mas eu, Simone, empreendedora,
gato, assim, a gente precisa de dinheiro na caixinha para poder desenvolver essas pessoas, né? Então, a teoria é linda. Foco nas pessoas e resultado vai ser a consequência daqui 3, 6 meses. Mas dentro de uma empresa. Conta a realidade. Que a gente tem investidores, que a gente tem exato. ações. Como que a gente faz isso? Onde o dinheiro roda, né? Se não precisa pagar o meu salário, e aí? É muito poético, né? Você só se dedicar os 6 meses ali e seria lindo. Mas que é verdade, que funciona. Funciona, Isso, perfeito. a teoria, ela realmente funciona. Só que a prática... no fim do mês, o que eu vou falar para minha liderança? Por que eu não atingi os resultados? Stephanie Clemasco, como é que a gente trabalha isso aqui no primeiro momento? Olha, acho que primeiramente, quando eu olho esse cenário, é o cenário mais comum que você vê numa empresa, tá? Hoje, todo mundo precisa pagar suas contas, todo mundo precisa mostrar para o investidor. E aí, quando você está num cenário de desenvolvimento / resultado, que você precisa fazer uma escolha, eu daria a primeira dica, que é o desenvolvimento do ser humano é dele. O nosso papel como líder é direcionar. Então, olha, você tem um gap em comunicação. Vou dar um exemplo simples. O que eu acho que você tem que fazer para você melhorar esse gap? Eu vou te apoiar. Mas eu, Stephanie, preciso melhorar minha comunicação, eu preciso acreditar nisso. Então, a responsabilidade é minha. Então, o meu líder, ele precisa conseguir mostrar, né, qual é o gap de cada um. A pessoa precisa acreditar e colocar as ações em desenvolvimento ali mesmo. E qual que é o maior erro, assim, principalmente da primeira liderança? O primeiro líder ali, ele acha que as ações ele tem que se envolver, ele tem que fazer, ele tem que colocar a mão em tudo. E você não vai dar conta, você não vai conseguir desenvolver quando você tem um time de 12 pessoas, 15 pessoas, todo mundo, né? Você fazendo as ações, não existe isso. Quem já errou assim? Eu Eu já virei noites e noites. Assim, de eu ficar mal pela pessoa, e a pessoa estava tranquila, e eu estava mal, meu Deus do céu. Aquilo me tirava a minha paz, de certa forma, e eu aprendi com o tempo, com as porradas, que todo mundo erra bastante, que o desenvolvimento é da pessoa, que a gente estava falando aqui. Se você não quer, nada vai acontecer. Então, essa é a primeira dica para essa resposta. E aí eu queria agora pedir a Jana para falar um pouquinho, porque eu sei que ela pegou um time que era 100% júnior. Todas as pessoas ali sem experiência nenhuma, time de vendas. E aí, como que você faz que você tem que desenvolver todo mundo? E vendas, o resultado tá ali, ó. Chicote todo dia. Como que você fez, assim? Qual que é a sua dica? O que você passou para conseguir balancear os dois, assim? Boa, eu vou dar um pouco de contexto para vocês consigam entender a situação. Mas o que aconteceu? Eu assumi um time que estava numa cidade litoral, então tinha, de fato, um efeito grande de sazonalidade. Era uma cidade turística, não era uma capital de litoral, é diferente. E a primeira coisa que eu vi quando eu cheguei foi que, Jana, agora a produtividade vai cair, porque está acabando a temporada, então o litoral esvazia e aí a gente segue o fluxo, né? E eu não entendi, assim, porque no primeiro momento... eu pensei, cara, mas porque as lojas continuam aqui e tal. E eu vinha de uma cidade que também era litoral, só que tinha uma pequena diferença, minha cidade era capital. E capital realmente perde menos movimento. Só que aí eu cometi um primeiro erro que eu fui perceber também uns meses depois, porque eu ouvi o feedback. Na hora eu só percebi, cara, não funcionou meu argumento, mas eu não entendi por quê, né? Eu fui entender depois do feedback. Porque eu falei, cara, mas na cidade que eu tava também era litoral e nem por isso... Comparação. Não foi maldade, né? Mas, poxa, eu realmente fiz uma comparação e era uma situação que não era igual, porque, como eu disse, eu tava numa capital e eles estavam numa cidade pequena de litoral. Mas eu fiquei pensando, cara, o que eu posso fazer para ajudar eles a tirar esse mito da cabeça de que a gente segue o fluxo do mercado, né? Porque se fosse assim, as empresas estariam muito sujeitas às adversidades. A pessoa só ia trabalhar em janeiro e fevereiro
Depois eu Isso. trabalhar mais. Aí eu lembro... Esse é ótimo. Não, uma coisa que eu falei com eles é, cara, a gente não pode esperar um ano inteiro para voltar a produzir no verão, né? Não faz sentido, a gente tem resultado para ser atingido e tal, e aí até veio a argumentação, pô, mas não é justo, porque a nossa meta é igual de todo mundo, só que nem todo mundo tem essa sazonalidade e tal. E eu dormi com aquilo porque na hora eu não tinha uma resposta para dar, eu precisava pensar. Aí eu lembrei foram duas coisas, eu lembrei de um vídeo que o meu líder anterior tinha me mostrado, que era do Brian Tracy, que ele contava justamente a história de que a empresa que ele trabalhava estava prevendo ali nos resultados 30% de queda no mercado. E aí o que ele fazia? Ele lançava um desafio no vídeo que era perguntar o que você pode fazer para você andar contra a tendência do mercado. Porque é aí que as maiores empresas se destacam, né? Então, cara, eu pensei nisso e eu levei isso para eles. Né? Levei o vídeo para dar contexto e também para não ser assim, tipo, sou só eu que estou falando. Tinha um apoio ali legal do Brian Tracy. E eu perguntei para eles o que a gente poderia fazer para ir contra aquela tendência de cair produtividade. E para o menino ali que estava mais resistente, batendo na tecla mas a meta é injusta, a meta não deveria ser igual, a empresa não sabe setar a meta para esse desafio em particular. Aí, nesse momento, eu já vinha assim de pequenos reconhecimentos para ganhar a confiança deles, porque eu estava ali fazia alguns meses. E aí eu perguntei, então você acha que a gente tem um desafio maior que os outros? Ele falou, com certeza. Eu falei, não, legal, porque eu acho que quem tem tudo certo para bater a meta, quem está com tudo pronto, tem as pessoas já treinadas, tem, né, a situação de mercado favorável, tem poucos competidores, enfim. É muito fácil, então a pessoa não faz nem mais que obrigação, ela só tem que seguir o beabá e vai atingir o resultado. Agora, quando o teu desafio é maior, a oportunidade de reconhecimento também é muito maior. Porque, se você conseguiu, apesar de todos os obstáculos que você teve que vencer... Você se destacou ali. Referência. Exato. E aquelas pessoas ali tinham... À medida que eu ia dando reconhecimentos, né? Genuínos, claro, mas para ganhar confiança ali, vendo o que cada um tá fazendo de legal, e era, às vezes, coisas muito pequenas mesmo, assim, que eles pensavam, sou especial porque estão enxergando isso em mim, como eu falei na situação anterior. Eu percebi o quanto eles eram competitivos também. Então, ter falado isso funcionou positivamente por dois motivos, porque mexeu com a competitividade, a oportunidade de crescer, de vencer um desafio, se destacar, e porque eles tiveram a oportunidade de pensar estrategicamente. E daí a gente fez um desafio, cada um vai pensar em alguma ideia para a gente vencer o desafio da baixa temporada, e depois a gente vai ver quais os caminhos que a gente pode seguir. E ficou aquele negócio, eu quero que a minha ideia seja colocada em prática. Então, por mais que eles fossem juniores, não tivessem experiência em vendas e tudo mais, eles tinham muito comprometimento, vontade, que a Simone falou antes, né? Que, você querer mudar, você querer crescer, você querer se desenvolver. E gostei da forma como tu falou também, que o líder ajuda, mas a pessoa que é responsável. Um liderado meu até usou a expressão uma vez, que eu achei muito legal, que o líder é coadjuvante, ele é protagonista. Maravilhoso. E ele falou assim, cara, eu sou protagonista na história, meu líder é apenas coadjuvante. É isso. Porque a minha história, né, no caso, é maravilhoso isso. Eu acho que tem um negócio legal que eu queria destacar, que acho que dá muito uma dica para essa pergunta, é que eles levantaram um problema. Você pegou o problema, colocou na mesa e falou... Perfeito, compartilhou a dor. Vamos agora, então, resolver esse problema juntos. O que a gente vai fazer para resolver esse problema? Ouviu. Isso não é mais um problema para a gente. E eles começaram a dar ideias, você começou a comprar as ideias, e aí o time foi desenvolvendo e pegando o resultado. Então, acho que num cenário desse, você como líder precisa colocar na mesa. Olha, essa situação que a gente tá vivendo, a gente vai ter que aprender junto. Como que a gente resolve? Como que a gente resolve isso? E como reforçou a confiança? Reconhecendo, passando para cada um deles o mérito da ideia, porque você poderia pegar tudo para você e se fazer o líder pavão, aí você ia ferir tudo aquilo que você construiu nessa iniciativa. Então aqui você fez todo esse processo que a Stephanie falou e ainda deu os méritos a quem é de direito. E liderança é sobre isso, é fazer as pessoas brilharem, abrir o caminho para que elas possam exercer aquilo que elas têm de melhor. E reconhecer, porque vai ser o combustível para que elas continuem. Não, e tem uma outra coisa, como a ideia veio deles, como eles que sugeriram, eles também estavam muito mais a fim de fazer aquilo, porque era a ideia deles, não era alguém mandando fazer, né, e tal.
Então, a pessoa que deu a ideia mesmo ficou, né, muito animada e tal. E ela promoveu isso nos outros, porque, pô, deu a ideia de fechar eventos de inverno, por exemplo. Aí a outra assim, putz, não tinha pensado nisso. Vou ver se na minha rota tem também. E aí, pô, eles ficaram até mais unidos por isso. Eles começaram a se ajudar, né? Exato, eles estavam com um desafio para ser vencido juntos e a oportunidade que tinha ali era coletiva. Todo mundo ia ser reconhecido. E essa visão do time, né? Então, o que eu faço para ajudar um outro? Como que eu faço a gente atingir esse objetivo? A gente tem uma meta. Como que a gente vai atingir? Porque se a gente não atingir, não é só eu que vou ser prejudicado, mas todo o time. Então, despertou novamente aquilo, né? O senso de pertencimento, de equipe, vamos ajudar, né? Então, você fez através deles, né? Então, você extraiu o melhor de cada um, fez eles partilharem as ideias, eles se sentiam confortáveis o suficiente para colocar as ideias, né? Então, porque tem também aquela questão, né? Às vezes eles estão muito acostumados com aquele líder ditador, faz isso, pronto e acabou. E na verdade, não, você fez com que eles pudessem viajar. Qual a ideia mais absurda? Não tem problema ser absurdo. Às vezes é do absurdo. Exato. Às vezes do absurdo é que saem as grandes ideias, né? Exatamente. E eles se sentiam confortáveis o suficiente para passar para você, para a equipe, e todo mundo se provocava. Puxa, é mesmo. Vou ver se isso tem na minha região. Isso é legal, porque eles se ajudavam. Muito bacana. Qualquer rivalidade, se antes tinha qualquer rivalidade, competição entre eles começam o quê? A se unir para e a querer se ajudar, meta. Né? Vamos lá, vamos atrás. Sim, isso é fantástico. E como o desenvolvimento depende da pessoa, a velocidade do desenvolvimento depende também da dedicação, do engajamento, do interesse dela. Numa situação de equipe júnior, que você tem que atingir o resultado, se você quer ganhar a velocidade do desenvolvimento das pessoas, você tem que motivar elas, tem que engajar elas, tem que inspirar elas a correr mais atrás desse, né? Elas aprenderem com vontade, com entusiasmo, e não assim, pô, que nem numa escola vai estudar para uma prova, vai aprender, não é a mesma coisa, né? Tá aprendendo porque precisa tirar uma nota, é diferente, ou tá estudando porque precisa entregar uma meta. Eles estavam em busca de algo maior, que era se destacar diante de um grande desafio. Então, propor isso para as pessoas, né, terem garra de vencer o desafio é algo que pode acelerar o desenvolvimento de um time júnior. Bem legal. Muito bacana. Outro ponto, o líder, ele inspira. Se você quer que a pessoa do seu time busque o autodesenvolvimento, você tem que começar por você. Então, estou lendo algo, compartilhe, faz a relação, provoca, né, o pensamento crítico, qual é a sua visão. Você fazendo isso, parece que não, mas às vezes você posta um livro, um trecho de um livro, a pessoa vem te perguntar. A Stephanie deve ter muito disso. Escuta, que livro era aquele que você estava lendo? Né? Então tem muito. Olha, eu tô com um gap aqui. Que livro você me indicaria? Cara, isso é muito legal. E é com a sua atitude, não é você, né, lendo a capa do livro e indicando, mas você explicando, mudando de ideia e passando para eles. Olha, antes eu pensava assim, mas eu li um livro que, cara, me provocou dessa forma. Eles pensam, olha, posso mudar de ideia também, inteligente. Então, eu acho que a liderança inspira em 360. Igual você falou aqui, vão ter alguns que vão começar a se destacar. E aí é a hora, pô, fulano tem consistência aqui pegando a meta, fulano, você não quer ser meu braço direito para me ajudar nesse desenvolvimento com a galera? Olha, o fulano de tal está se destacando, vamos também. E aí, daqui a pouco, em 6 meses, você já tem ali um time que alguns pleno, alguns ainda juniorzinho, porque temos processos diferentes de desenvolvimento, mas ao final do ano, com certeza, você já vai ter alguns ali sênior, se não sênior, né? Se não só na parte técnica, mas nessa de desenvolvimento, de orientação, e aí você vai começar a respirar. E provavelmente pode ser que a sua liderança te tire desse time e te coloque num júnior novamente, porque você já demonstrou que tem a competência nesse up aí de primeira liderança. E não é para você ficar, eu não acredito agora que o time estava bom. Não, você também precisa ter essa visão da oportunidade. Igual a gente quer que eles tenham, a gente precisa também. E tudo tem relação com a liderança, por exemplo. Na minha visão. Não, ótimo. Eu sempre falo isso, né, para os meus liderados, que a minha maior alegria e satisfação é ver o desenvolvimento deles, assim. Então, tem 1 ano que eu estou nessa cadeira, fez ontem, olha que legal.
E agora ela mudou, mas ela era uma liderada minha que estava desde o início comigo. E eu olhar ela lá em janeiro de 2021 e ver ela em janeiro de 2022, eu falei, gente, como você cresceu, como você melhorou, como você está madura. Então, assim, o desenvolvimento dela é um reflexo da minha liderança e eu ver o quanto ela cresceu é um negócio que me realiza. Eu acho que todo mundo aqui como líder. Então, você pegar um time júnior e você olhar ele de um ano ali, nossa, a gente foi reconhecido, fomos os melhores, pegamos meta. Olha como vocês evoluíram. Acho que esse é o maior resultado que você viu, assim, da sua liderança. Isso é bem legal. Eu queria só reforçar o que tu falou antes lá, que eu até anotei aqui, quase esqueci. Que tu falou que às vezes a gente tem o impulso de colocar a mão, né? Ainda mais quando tem pressa. E aí eu queria falar das consequências disso. Porque não só a gente se sobrecarrega se a gente começa a puxar tudo pra gente, né? Mas o efeito mais devastador é no time. Porque se você está sempre colocando a mão, se você está sempre querendo arrumar, né? Se você está querendo ser muito controlador, você vem afetando a autoestima e a autoconfiança das pessoas. Porque, pô, se meu líder sempre arruma, é porque eu não consigo fazer direito. E não confia em mim. Não confia em mim. Meu trabalho é eu não sou capaz. Não sou capaz. E aí tu vai minando a confiança do time, que é o efeito completamente oposto do que tu queria. Porque as pessoas, né, com a falta de confiança, já não tem engajamento para estudar, para aprender, Nossa, para Jana, desenvolver. você trouxe um ponto muito... Porque eu era assim, né, pessoal? Eu sei. Se identificou. Quem mais? Não, e eu nunca me esqueço uma frase que eu usava, né? Às vezes meu time me passava a apresentação, aí eu, beleza, obrigada. Aí eu ficava até mais tarde mudando, mas assim, eu mudava tudo, sabe? Não era uma coisinha ou outra, eu mudava toda a apresentação. A cor do PPT. Aí eles viravam assim para mim, nossa, aí eu mandava, né? Nossa, Elaine, não ficou, você não gostou, né? Eu, não, pessoal, o conteúdo tava lá, eu só dei um tapa na apresentação. E isso, eu via que os olhinhos deles murchavam na hora. Eu falava assim, gente, o que eu tô fazendo, né? Na verdade, eu preciso... Eu como líder, estava errando. Não só pelo fato de eu executar, mas porque eu não estava direcionando eles no formato correto, de como que deveria ser feito, como que deveria ser a construção. Então, o que eu passei a fazer é sentar e falar, eu gostaria... a gente tem que seguir assim, assim, assado, beleza? Entendeu? E aí, quando voltava, se tinha alguma coisa para corrigir, eu pedia para eles, vamos mudar assim, assim, porque não ficou muito bom. Então, assim, aí eles começaram o quê? A se sentir parte. Porque você pegar uma apresentação e mudar ela inteira e enviar é muito fácil porque as ideias estão na nossa cabeça. Mas a gente precisa que as nossas ideias saiam do papel. E eles também, porque às vezes eles trazem uma ideia muito melhor do que a sua. Perfeito. E fora que se você muda sem nem dizer o que não estava bom, pode ser aquela impressão que alguém comentou, como você disse, né? Putz, você não gostou, né? Mas não sabe nem do quê. Só viu, cara, não estava bom porque ela mexeu, mas não disse exatamente o que podia ser melhor. E ela nem me ensina para eu melhorar. Exato. Não passa o conhecimento, fica tudo na cabeça dela. Então, e de fato, é muito mais construtivo quando você faz em conjunto, porque uma ideia puxa a outra. Sim. Né? Então, você tem uma ideia, eles têm outra, e aí eles conseguem, como eles estão no dia a dia, eles conseguem agregar muito mais do que a gente. E você ensina também. Exato. Então, é fundamental. Eu tinha um time ótimo, né? E uma vez eu fui tirar férias e meu líder falou assim, Moni, celular aqui. Oi? Celular aqui. Eu falei, não, eu vou levar, o pessoal sempre me... Não, celular aqui. Eu falei, não, mas eu preciso. Ele, dessa vez você não vai levar. Falei, tá bom, deixei lá e fui pensando, meu Deus, nossa, vai me ver quando eu voltar. E eu tirei 15 dias de férias, mas assim, nem descansei direito. Eu falei, meu Deus, olha, hoje é dia de tal coisa, nossa. E quando eu voltei, falaram, olha, excelente time. Nossa, eles levaram tudo tão bem, você está fazendo um excelente trabalho. Naquele dia eu percebi que talvez eu fosse o maior problema do meu time. Porque eu virava noites refazendo as coisas. Isso aqui vai bater e vai voltar. Não, isso aqui eu preciso refazer, porque a ordem é essa, fica muito mais clara. E eles fizeram entregas brilhantes na minha ausência, de forma totalmente diferente do que eu fazia, e eles brilharam muito. Foi nesse dia que eu falei, cara, não tem uma forma certa. Tem a minha forma certa, tem a forma certa das pessoas. Então, isso daí...
foi um trabalho bem forte no meu ego também, que o meu ego dizia, você é muito especial, querida. Eles não vão dar conta, eles não vão dar conta. Você é maravilhosa, você é maravilhosa, você é insubstituível. E quando eu voltei, parabéns, viu? Não fez falta nenhuma. O meu ego falou, cara, aprende com eles também. De repente, eles mostraram algo que você nunca tinha percebido. E foi a partir daí o segundo grande tapa na cara que eu falei, não, vou aprender com eles também. E comecei a evoluir. E foi. Eu queria saber se a gente tem mais um momento ainda para uma pergunta. Se eu queria saber de você, quando aquilo que a gente estava conversando antes com a Stephanie, né, sobre o ego. Quando você tem uma pessoa que o ego é bastante elevado, como gerir, como tratar, como fazer, como trazer essa pessoa para a realidade? Quais as dicas que você traz para a gente? Olha, eu só tenho uma referência. Eu acho que se hoje tem um problema que é difícil, é relacionado ao ego. Eu sou um perfil alto D, né? Então eu negocio com o meu ego o tempo inteiro. Eu falo isso para as pessoas. Né? Então, por exemplo, se eu estou dando um curso e um dos meus alunos brilha muito, eu sinto incômoda. Eu falo, reflito depois, o que é que está me incomodando? Nossa, essa pessoa sendo mais referência do que eu não tenho. Tá. Isso é bom ou é ruim? Excelente. Tá, e por que tá me machucando? Ah, porque eu gostaria de ser boa em tudo. Você gostaria? Entendi. O que você vai fazer com relação a isso? Eu tenho duas alternativas, né? Ajudar essa pessoa a brilhar muito ou boicotá-la. Qual é? Aí você se conecta ao seu propósito, né? O que é que você quer deixar no mundo? Cara, eu quero que as pessoas brilhem muito naquilo que elas são melhores. E eu vou fazer o possível. Então, eu faço a escolha, mas eu fico o tempo inteiro negociando com o meu ego. Isso tem relação com a maturidade. Eu estava falando com a Stephanie agora há pouco, que eu estou lendo aquele livro As 12 Regras. Outro dia eu estava lendo e falando, essa mensagem é para o fulano. Olha, essa aqui, brava. De repente, eu li uma parte que ele falava sobre você orientar pessoas. E eu tenho essa coisa de gosto de orientar pessoas que vão trabalhar por seu próprio desenvolvimento. Se eu percebo que a pessoa não está na pegada, eu não pego um caso. Mas se eu tenho interesse genuíno em transformar vidas, por que eu vou estar apegada ao resultado? Tcharam, o meu ego apareceu, né? Então, nesse momento, eu me retiro e reflito. E é algo que eu sei que eu vou ter que levar até os 90 anos. Mas como eu, Simone, percebi que o meu ego, ele era o meu maior inimigo. Porque eu era uma pessoa extremamente arrogante. Eu sou um D. Se você falar assim para mim, querida, você é arrogante, eu vou falar, coitada, é muito limitada, não consegue ver o quão brilhante eu sou, porque é do perfil D. É do perfil D e é do perfil C. Então, assim, não recomendo. Mas pessoas que têm problema de ego, elas precisam ter um tratamento mais incisivo, que não é dentro da empresa que elas vão conseguir, provavelmente é fora. Normalmente, igual no seu caso, você era muito boa mesmo no que você fazia. Só que você levava isso no nível que quem estava abaixo, quem estava do lado, ninguém era melhor do que você. E quem me irritava? As pessoas que eram relacionais. Então, se eu tivesse encontrado Stephanie Clemasco lá atrás, eu ia falar, ai, querida, só sabe tomar café. Né? Só sabe sorrir, rir o dia inteiro. Esse passarinho, ele canta o dia inteiro, esse passarinho. Tá feliz 5 horas da manhã, como assim? Querida, como é que a gente vai chegar no número, né? E não, por que isso me irritava? Porque era meu gap. No fundo, eu também queria ser uma pessoa agradável. Só que é muito mais fácil você mirar naquilo que você é bom, abraçar o seu ego e falar, são muito pequenos. Mas quando chega alguém e tira o seu cobertor e fala, querida, é isso aqui. Se você tem inteligência, perceba, as pessoas odeiam trabalhar com você. Você pode trazer todo o resultado do mundo e por isso você não é demitida. Mas, na realidade, o dia que você pedir demissão, a gente vai fazer vaquinha e a gente vai ficar bêbado, vai chapar. Aí você fala, será? Não, ele não está conseguindo ver o meu brilhantismo. Só que você vai passar pelo corredor da empresa e vai ver que as pessoas correm de você. Que você é o desmancha rodinha. E aí, nesse momento, você vai cair na real. Fala, cara, eu não tenho básico. A moça do café não gosta de mim. Olha como eu consigo ser podre relacionalmente. Só que você, geralmente, principalmente D e C, ou eles vão cair na real quando eles não tiverem emprego por qualquer motivo, e eles não vão ter network,
Ponto 1. Uhum. Todo mundo foge dele. Oi, fulano, tudo bem? A pessoa atravessou a rua, né? Uhum. É o seu ego. As pessoas não suportam. Ou você não vai ter relacionamento profundo, né? Você vai ter sempre a sensação de que você é parte. Então, no meu caso, que era uma pessoa péssima, nem eu gostava de mim, porque a pessoa que tem um ego elevado, ela finge que gosta dela, mas na realidade ela é amarga, ela é azeda. Eu estava lendo nesse mesmo livro que quando você é muito crítico com você, mas você reconhece o brilhantismo do outro, de fato você tem um problema do sabotador. Quando você não reconhece valor em você e ninguém é brilhante o suficiente para despertar a sua admiração, você tem um problema gravíssimo. Esse era o meu problema grave. Eu não me inspirava em ninguém, eu não admirava nada. Por quê? Se o Flávio Augusto saiu lá de um contexto muito baixa renda e se tornou um grande empresário, alguma coisa errada ele fez. Se a fulana de tal casou com uma pessoa que era mediano, ele se tornou presidente dos Estados Unidos, aí tem. Eu ia assistir a palestra de uma pessoa brilhante de 16 anos, sei não, tem uma cara de fraudador, eu era azeda, eu era amarga. Então, é esse reflexo que eu deixo para os líderes de hoje. Quanto mais júnior, mais ego inflado a gente é. Comece a avaliar as pessoas ao seu redor, elas gostam de trabalhar com você. Eu, quando fiz essa mudança, eu chamava as pessoas para uma sala e falava, e aí, pessoal, tentando mudar, se é legal. E aí, o que vocês acham disso? Perfeito, maravilhoso. Era uma cultura em que as pessoas, elas, deu algum problema ali no Instagram, mas era uma cultura em que as pessoas não tinha horário para entrar e sair da empresa, as reuniões eram tudo muito leve, muito flexível, uma cultura bem acolhedora, que respeitava as diferenças. Quando eu marcava uma reunião, estava todo mundo na hora, porque eu era insuportável. E reparar isso, por mais que eu fingia que não estava vendo e que estava tudo bem, começou a me doer. Começou a me doer de tal forma, eu enxerguei que eu estava doente. Então, eu fui atrás da terapia, eu fui atrás de livros, comecei a refletir com dados e fatos. E hoje eu fico pensando, a terapeuta naquela época, ela deve ter pensado, coitada, ela não percebe que ela é ridícula. Hoje eu penso assim, né? Era inclusive a Ana, que você conhece. Se reflete, né? Fala, meu Deus, coitada daquela mulher. Por que a Ana não me falou a real ali? Porque eu não ia ter ouvido, entendeu? E a gente tem... Pode falar. A gente tem um post que é sobre isso, que é como lidar com... Como dar feedback para um liderado que acha que ele é melhor do que ele é. Tem a ver com ela também. Porque eles falam da síndrome efeito Dunning-Kruger, que é o contrário dos sabotadores. E eu lembrei porque tem exatamente isso que a Si falou. Quanto menos a gente sabe, maior o nosso ego. Mais Perfeito. arrasador a gente se acha. Uhum. E aí, quando você vai aprendendo, existe aí é o gráfico lá que está no nosso post, que mostra que você vai aprendendo, aí você chega no Vale do Desespero, que é quando você percebeu que você não sabia tanto assim. Brilhante. É mais complicado do que eu pensava. É mais difícil do que eu esperava. Nunca vou conseguir. Aí você tá lá no Vale do Desespero. E aí tu vai aprendendo um pouquinho mais, assim, até que eu tô pegando o jeito. E aí tu chega ali na alta performance quando tu percebe, pô, agora eu sei um pouco sobre o assunto. Mas tu percebe que tu sempre pode aprender mais. Mas tem esse gráfico que mostra no início lá que quanto menos a gente sabe, a gente tem. E tem pesquisas que mostram isso, tá? Acho que no post acho que tem referências. Que quanto menos a gente sabe, melhor a gente se acha. Eu tô rindo aqui porque eu lembrei de uma situação, meu primeiro emprego. Eu entrei, aí entrou várias pessoas junto comigo, né, na mesma turma. E aí, num determinado momento, eu acho que tinha 3, 4 meses, eu tava achando que eu tava, assim, arrasando, tá? Nossa, muito boa. E aí, o meu chefe fez uma pergunta, ele foi um pouco escroto, tá? Mas, assim, fez uma pergunta que se você fosse colocar num ranking da sua turma que entrou com você, quem que você acha que tá em primeiro lugar? Eu falei, óbvio. Óbvio. Eu juro, eu nem pensei na hora. Eu achava que eu era realmente a melhor. E aí ele ficou chocado. Ele falou, não é você. Como assim não sou eu? Porque isso era algo que, para mim, meu primeiro emprego, eu achei que eu estava muito bem. Então, realmente, o ego da pessoa ali no início, ele é muito maior. Então, se eu pudesse dar uma dica, isso é uma coisa que eu faço muito.
Eu até acho que eu dou muito check no meu ego, porque às vezes eu até me coloco até para baixo, entendeu? Sim. Mas é sempre pôr check no seu ego. Quando você tá no seu melhor momento, é o momento que você tem que estar todo dia pensando, e aí, será que tá tudo bem com o meu ego? Uhum. Porque não é algo que você pode deixar de ver. Assim, é o maior desafio. Ele volta todo dia. Então, quando eu fui reconhecida, por exemplo, no último trimestre, aquilo ali, se eu deixasse, podia subir minha cabeça, entendeu? E eu ficava, não, Stephanie, vamos lá, pé no chão. Muito bem, parabéns, fui ótimo mesmo. Agora vamos lá, qual que é o meu próximo passo? Mas é um exercício que você tem que fazer diário, sempre dando um check como que você tá. E esse é um problema, porque se você também fica sempre alerta no seu ego, ele pode dar uns baixão. Então eu fico, calma, não é tão ruim assim. De repente, nossa, mas será que o time não era muito bom? Aí você fala, não, pera, o time era muito bom, tem o meu esforço, elas são muito boas e por isso que a gente chegou junto. E aí você vai calibrando. Porque às vezes o seu ego também ele faz assim, né? No meu caso, meu ego era baixo, né? Então eu não acreditava no meu real potencial. E confesso que até hoje é um pouco... é uma negociação constante. Mas é um processo que você tem que começar a acreditar em você. Né? Então, todo mundo tem potencial. Né? Então, você tem que descobrir aonde que você é boa e onde estão os seus gaps. E eu atuo exatamente nisso. Eu sei no que eu sou boa e atuo nos meus gaps. Então, eu corro muito atrás. Eu sei que... Elaine, você não é uma pessoa que lê vários livros. Então vou começar a ler para me atualizar. Para quê? Para ampliar a minha visão, eu aprender mais. E você começa a... Eu até estava brincando outro dia com a Simone, eu até mandei, falei assim, nossa, Simone... Eu mandei isso para ela. Nossa, Simone, eu me sinto muito inteligente falando com você. Porque a gente começa... Não, porque a gente começa assim, você começa a ler, a estudar, e aí eu começo a fazer umas perguntas. Não, vê se eu tô no raciocínio correto, e mando lá para ela. Aí ela responde, nossa, eu me sinto muito mais inteligente falando com você. E é uma negociação constante. Isso que você falou, independente se é para o alto ou para o baixo, você precisa negociar com você o tempo todo. Isso que você trouxe é brilhante, porque você trouxe o conceito do mastermind. Várias mentes sempre vão pensar melhor do que uma só, por melhor que você seja, tá? Então, todas as vezes que eu compartilho um problema com a Janaína, compartilho um problema com a Stephanie, com você, vocês trazem a sua visão, com a bagagem de vocês estão ampliando a minha mente. E nunca, gente, quando você está envolvido emocionalmente, você vê isso aqui, você vê menos ainda do que a capacidade que você tem de enxergar. Então, a gente é como se a gente tivesse todas, uma de costas para outra. Quando um problema aparece, você vira para o centro. E é o seu time, são as pessoas que são ali, os seus desenvolvedores, que vão te passar o senso de direção. E você vai seguir porque você tem a plena confiança e liderança sobre isso. Então, eu gosto muito desse conceito do mastermind que o Napoleão Hill traz, uma pessoa que eu tinha mega preconceito, esse povo de autoajuda. Cara, a ideia do mastermind é brilhante. E todas as pessoas que aplicam isso, tanto dentro de um time, dentro do corporativo ou fora, no empreendedorismo, são as pessoas que mais crescem de forma acelerada e conquistam a alta performance. Porque nunca uma pessoa sozinha vai ser melhor do que um time forte junto. Muito legal, gente. Isso. Acho que é isso, né, gente? 9h30. Falamos bastante, hein? É que é muito galera mulher online junta, ainda. Né? Deve ser só a mãe de você, que eu não tenho mais. Gente, queria agradecer a presença de todos. Meninas, eu sempre aprendo muito com vocês. Gosto muito, né? Não só de comportamento humano, mas de liderança. E as histórias de vocês sempre me inspiram muito. Depois eu fico lembrando disso. Era um chuveiro, né? Eu lembro das histórias de vocês. E é isso, a gente sempre vai evoluir o nosso modelo de liderança com as bases fortes que a gente... E vocês têm os valores muito semelhantes aos meus, que é a integridade, é ouvir com atenção, é acolher, visão empática, calibrar o ego, né? Eu acho que tudo isso é muito da nossa essência e da essência da liderança humanizada, que é o cerne do Avante. Exato. Muito bom, gente. Obrigada. Obrigada, pessoal.